Bem-vindos a mais um Fora do Baralho. Hoje vamos viajar com Volodymyr Zelensky, que passou a semana a reunir-se com líderes europeus, discursou no Parlamento, em Bruxelas, foi a Londres, a França, e realçou que a resistência à ameaça russa é um sinónimo de defesa dos valores europeus. Mas esse é o tema que ficará para a segunda parte do Fora do Baralho. Para já vamos distribuir cartas pelos nossos ases preferidos. Susana Peralta, João Marcos Almeida, Jorge Fernandes e Luísa Aguiar Conraria. Eu sou a Judite França, estou a cumprir a missão da nossa Vanessa Cruz, que está no merecido descanso, e portanto vamos lá baralhar e dar, e começamos por cartas a políticos, ex-políticos e comentadores televisivos. Jorge Fernandes, tens espadas para falar de Pedro Nuno Santos? Sim, isto é um tema recorrente em Portugal, esta relação pouco saudável entre a comunicação social e os políticos / comentadores. Portanto, pessoas que, sendo políticos, muitos deles no ativo e alguns deles, enfim, numa situação assim um bocadinho mais duvidosa, mas que têm notoriamente intenções políticas, digamos assim, há sempre esta dificuldade de perceber o que é que estas pessoas fazem exatamente e qual é exatamente o tipo de benefício que elas trazem ao debate público. Quer dizer, eu se ligo a televisão e vejo uma pessoa do PSD ou do PS a falar, já sei exatamente, ela vai seguir a dita cartilha do partido e, portanto, não me parece sequer que traga grande valor acrescentado. Isto, naturalmente, para não falar dos conflitos de interesses. Na maior parte das vezes os políticos comentam em interesse próprio, ou em interesse do seu partido, ou dos seus colegas, enfim. Este tema suscitou-me, enfim, eu pensei neste tema esta semana por dois motivos. Na terça-feira à noite eu vi o Vieira da Silva a comentar a conflitualidade social na RTP. Bem, para além de ser um ex-ministro numa área, digamos, parecida, Vieira da Silva é, para além de membro destacado do PS, pai da ministra politicamente mais poderosa do governo, enfim, depois de António Costa. Isto é a definição, isto é um conflito de interesses por definição. E para além disso, ficámos a saber esta semana, sem grande surpresa, de resto, que Pedro Nuno Santos terá o seu programa semanal na SIC Notícias, a partir do qual, claro, irá começar a fazer a oposição a António Costa. Eu percebo que, do ponto de vista de audiências e comercial, o convite a Pedro Nuno Santos tem todo o sentido. Agora, do ponto de vista analítico e informativo, é uma péssima prática. Pedro Nuno Santos vai fazer o quê? Vai comentar a TAP? Vai comentar a ferrovia? Vai comentar a política de habitação? Jorge, terá com certeza, em relação a alguns temas, muita propriedade. Com certeza que sim, quer dizer, agora, mas então não é um espaço de comentário, é um espaço de entrevista, em que tem um jornalista, digamos, a fazer-lhe perguntas e ele pode dar a sua opinião relativa a temas, agora, relativamente a temas que até há pouco tempo esteve a tratar, digamos assim, no governo. Mas é evidente que há aqui um conflito de interesses. Os comentários dele dirão respeito exatamente aqui à sua opinião pessoal, ao que o governo está a fazer, à sua própria oposição a António Costa, que é notória. Enfim, eu penso que este tipo de práticas são más, degradam a qualidade da democracia e, acima de tudo, deviam envergonhar o jornalismo que se faz em Portugal. Ok, vamos passar, Susana Peralta, vamos passar para ti. Ninguém quer aqui fazer qualquer tipo de... Eu quero trunfar rapidamente o Jorge. Ok. Muito rápido. Estava a ficar preocupada que ninguém interviesse. Sim. Só quero trunfar porque eu normalmente sou muito crítico de Pedro Nuno Santos e continuo a ser na maior parte em relação ao pensamento dele e até alguma prática política dele. Mas aqui discordo do Jorge. Eu acho que há um conflito de interesses quando uma pessoa tem um cargo executivo. Por exemplo, achava que Fernando Medina, como Presidente da Câmara de Lisboa, não deveria ter um programa de comentário na televisão. Acho que o Ministro não deve ter um programa de comentário na televisão. Agora, neste momento, Pedro Nuno Santos tem o mandato de deputado suspenso, e eu acho que os deputados podem comentar na televisão, e não tem nenhum cargo executivo. Também não podemos proibir antigos políticos, e ele não é um antigo político, ele está, como disse o Jorge, e aqui concordo, ele está a fazer campanha para ser líder do PS, com toda a legitimidade. Agora, não podemos proibir estas pessoas de falar na televisão. Não é falar, uma coisa é falar na televisão. O que é que ele representa. Outra coisa é ser comentador residente. Acho que não, sinceramente, acho que neste caso não está a exercer funções executivas. Portanto, a SIC é um canal privado, tem toda a legitimidade para convidar quem acha que deve entender convidar, e as pessoas, só porque exerceram cargos políticos executivos, isso não os deve impedir de comentar assuntos políticos na televisão. Aqui acho que não há problema nenhum, desde que saibam, ele é um candidato à liderança do PS, vai fazer campanha para ser líder do PS, e é a democracia, acho que não há problema nenhum, sinceramente.
Ora, vamos então agora mudar de naipe e vamos para um naipe fofo. Eu não sei o que será um naipe fofo, já me dirás, Susana, mas pode ser um naipe, é um 2, um 2zinho, um 5zinho, é assim não sei. Convém explicar, não é? Isto é um naipe fofo para Carlos Moedas, e tu passas a explicar porquê. Porque ou dás um naipe fofo a Moedas ou dás um naipe menos fofo aos antecessores. Aos pré-Moedas. Pré-Moedas. Não, porque, enfim, Carlos Moedas deu uma entrevista ao público esta semana, no qual fala bastante de imigração e sobre imigração. Sobre o que ele diz sobre imigração. Há toda uma discussão a ter que não dá tempo para ter num naipe, mas há uma parte que eu gostava de destacar da entrevista de Carlos Moedas, que é aquela em que ele afirma relativamente aos processos de urbanismo na Câmara de Lisboa, que é mais ou menos do conhecimento comum, certamente das pessoas que vivem em Lisboa, que há enormes atrasos no urbanismo na Câmara de Lisboa e que é algo que é sempre muito estranho, enfim, bastante bizarro, quando nós temos o problema do aumento do preço do imobiliário e, portanto, obviamente, qualquer medida que fluidifica a oferta é sempre boa e ter atraso no licenciamento não faz sentido nenhum, portanto, é também uma medida que aumenta os preços. E depois, quando a Câmara de Lisboa, nos últimos anos, ganhou tanto dinheiro com o imobiliário, não é? Através, designadamente, do IMT, embora os fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário tenham isenções fiscais, isso também era todo outro tema, mas seja como for, enfim, todas as compras de particulares pagam certamente IMT e, portanto, a Câmara de Lisboa ganhou muito dinheiro e não conseguiu tornar mais eficiente o departamento que toma conta do imobiliário. Portanto, é uma bizarria completa. Pelo contrário, completa. ao longo dos anos foi-se tornando cada vez menos eficiente. Porque não foi adaptado à realidade da nova dinâmica, vamos dizer, urbanística de Lisboa, sendo que mesmo isso que estás a dizer é, curiosamente, a nossa impressão de todos os lisboetas, porque, na verdade, não há quaisquer dados oficiais sobre isso. Eu nunca vi nenhuma notícia do jornal, não existe no site da Câmara, nenhuma estatística oficial. Isto é percepção de todas as pessoas que têm dificuldades claro, em lidar exatamente. com, não é? Mas o facto de não termos estatísticas oficiais sobre isso é completamente inacreditável. E de maneira que Carlos Moedas merece então o meu apreço, e certamente não merecem os antecessores de Carlos Moedas, que merecem os meus paus. Enfim, sobretudo o antecessor Fernando Medina, mas eu acho que António Costa também deve ter algumas culpas nisto. Porque Carlos Moedas diz assim: estamos a digitalizar todos os processos para que, quando entra um processo de urbanismo na Câmara, essa pessoa, ou seja, a pessoa que pede o processo de urbanismo, possa ter acesso direto através de uma plataforma online para saber onde é que está esse processo. Aí também vamos mostrar as nossas próprias fraquezas quando não trabalhamos ou quando não fazemos o que devíamos, portanto vai ser transparente e espero eu, através desse sistema, vamos poder então ter as tais estatísticas que toda a gente vê, mas que ninguém ainda mediu, não é? E realmente, enfim, este país é o que é, a qualidade das políticas públicas é de facto má. Porque na capital do país, eu repito, com toda a dinâmica do urbanismo, com o problema do preço das casas, isto ainda não existir, não lembra a ninguém. Mas obviamente que Carlos Moedas merece o nosso apreço, porque ele chegou à Câmara há pouco mais de um ano, e finalmente, se isto vier a acontecer, eu penso que vai ser uma grande melhoria, desde logo porque nós vamos poder quantificar o problema, e quando o quantificarmos, olha, vocês jornalistas vão poder fazer o vosso trabalho de chamar a atenção e dizer, mas que atrasos são estes? Quantos anos é que estamos aqui para licenciar obras numa cidade onde o preço do imobiliário está como está? João Marcos Almeida, tu agora queres falar de Marcelo Rebelo de Sousa e queres dar copas genuínas, como disseste, para Marcelo Rebelo de Sousa pela visita ao imigrante em Olhão que foi espancado por portugueses. Sim, copas genuínas, e aqui por duas razões, porque muitas vezes dou copas irónicas e também sou normalmente muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, achas que Marcelo fez bem em elogiar? Acho que fez muito bem. Acho que fez muito bem. Acho que é um papel que cumpre o Presidente da República. Eu devo dizer que a questão da imigração, porque eu próprio sou imigrante e os fatores pessoais influenciantes, sempre é uma questão que eu acho importante e à qual dou muita importância. Acho, além disso, Portugal é um país tradicionalmente de muitos imigrantes com E, tradicionalmente muito mais imigrantes com E do que imigrantes com I. Não se entende por que razão os portugueses, já não é receber mal, trataram de um modo bárbaro, agredindo um imigrante, coitado, que teve que sair do seu país, e as pessoas nunca saem dos seus países por livre vontade.
para ir trabalhar para vir trabalhar para Portugal. Um trabalho que não é, de certo modo, muito agradável, mas que para ele é fundamental para a vida dele e se calhar ajuda aos seus familiares, e acho inaceitável que se agrida imigrantes só pelo facto de serem estrangeiros e de serem imigrantes em Portugal. Acho que há um mínimo de humanismo que aliás, tem caracterizado os portugueses em muitas situações, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez muito bem em ser o símbolo dessa tradição humanista portuguesa e de ir ao Algarve falar com o imigrante. Foi uma atitude pedagógica, depois esteve numa escola, e acho que teve uma escola a explicar a importância e até as virtudes da imigração que vem para Portugal e o respeito que se deve por esses imigrantes, e acho que também compete a um Presidente da República ter este papel pedagógico, e aqui acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteve muito bem, por isso dou-lhe copas. Ora, Luís Aguiar Conraria, faltas tu, queres falar de economia e queres falar bem da forma como a economia se aguentou num ano de guerra. Escolheste Ouros. Escolhi Ouros. Daqui a 15 dias estaremos não quer dizer celebrar, mas a marcar um ano da invasão russa à Ucrânia. Quando isso aconteceu, imediatamente os preços do gás e do petróleo dispararam, os preços de cereais dispararam também, e penso que se na altura perguntassem, fizessem um inquérito entre a maioria das pessoas, incluindo economistas, sobre como é que a economia se iria comportar no ano a seguir, penso que as perspectivas seriam muito mais pessimistas que aquilo que de facto se veio a verificar. Portanto, eu não quero estar aqui a dizer que as coisas estão bem, há muita gente que está a sofrer e que está a passar mal, portanto, de forma alguma quero minimizar o sofrimento de algumas pessoas que passam por dificuldades, mas o facto é que as economias europeias surpreenderam pela positiva. O preço do gás, o gás disparou, o preço do petróleo também disparou, mas de facto, neste momento, os preços já baixaram, já estão a preços de 2021, quer o do gás, quer o do petróleo, e portanto nós também já vemos, se olharmos para aquelas inflações, se olharmos para a inflação mês a mês, e não para a inflação homóloga, mas se olharmos mês a mês, compararmos os preços de janeiro com os preços de dezembro, vemos que os preços até já poderão estar a baixar. É um efeito interessante, portanto a inflação parece que o pico de facto já ficou para trás. O desemprego manteve-se muito baixo. É verdade que neste momento em Portugal no último trimestre começou a subir. Esperemos que não seja duradouro. Mas eu acho que temos de reconhecer que quem tinha uma perspectiva otimista em relação à capacidade da União Europeia de resistir a estes choques quer energéticos, quer também com os preços dos cereais, portanto com os preços da alimentação, quem tinha uma visão otimista tinha razão. E portanto que realmente quem não queria impor as sanções à Rússia, quem não queria parar de importar gás à Rússia, porque isso iria ter consequências terríveis na nossa indústria, iríamos ficar com fábricas paradas na Alemanha e em vários países do centro europeu, estava errado. Quer dizer, os otimistas tinham razão, houve uma capacidade de adaptação muito superior àquilo que muitas pessoas pensavam, E claro, quer dizer, também temos de reconhecer aqui que o bom tempo, que o inverno, porque aqui o aquecimento global ter-nos ajudado um bocadinho, porque de facto um inverno mais ameno aqui pode estar a prejudicar a Rússia, o que é interessante, não é? Porque a Rússia já ganhou algumas guerras à custa da severidade dos invernos, e portanto é interessante se perder esta guerra, ou pelo menos que um inverno mais ameno ajude a que a Rússia perca esta guerra, que ainda estamos longe disso, mas pronto, mas deixaremos isso para a segunda parte. Portanto, já agora que estás nesta onda económica, deixa-me só aproveitar para introduzir aqui Christine Lagarde, que esta semana voltou a anunciar um aumento das taxas de juro. Isto parece-te que
mesmo que volte a subir, e é suposto que suba de novo em março, estamos cá todos para aguentar? Quer dizer, é inevitável. É inevitável. Apesar da inflação parecer estar a dar sinais de descida, a verdade é que continua bastante alta. E aquilo que se temia, que era que a inflação inicialmente começou como um choque dos preços das energias e da alimentação, mas depois começa a transmitir-se para outros produtos. E nós estamos a ver isso. Nós em Portugal vemos isto diretamente com, por exemplo, os preços das telecomunicações, não é? Estamos aqui com este escândalo da Mel e a Vodafone e as outras operadoras terem aumentado os seus preços em 7,8%. Portanto, isto é um caso em que a inflação do ano passado gera inflação no ano a seguir. E, portanto, se não há um controle do Banco Central, se não há um aperto do Banco Central para garantir que esta inflação baixa mesmo, é inevitável que a inflação não baixe. E, portanto, estas operações são normais. E, por outro lado, também vale a pena aqui lembrar qual é que é a grande crítica que se faz às subidas, ou qual é que é o grande problema da subida das taxas de juros do Banco Central? É a recessão que causa. Ora, o facto de nós estarmos a chegar a um fim do ano em que a economia correu, portanto, a macroeconomia, o crescimento económico foi muito maior do que aquilo que se esperava, também dá margem ao Banco Central Europeu para aumentar um bocadinho mais as taxas de juro. Portanto, eu acho que isto é inevitável. Nos outros países que estão mais avançados que nós neste domínio, como por exemplo os Estados Unidos, os aumentos das taxas de juros já estão a ser mais pequenos, já são de 0,25, e portanto a União Europeia também caminhará para aí. Mas ainda não estamos nesse ponto, ainda estamos um bocado atrasados. Posso só acrescentar? Não, é verdade que um dos principais medos do aumento das taxas de juros é efetivamente causar uma recessão e desse ponto de vista o Luís tem razão, mas há mais dois problemas na União Europeia especificamente, na zona euro, aliás, especificamente, que tem a ver com a fragmentação do mercado da dívida soberana em euros. Portanto, os países diferentes pagam taxas de juros diferentes pela dívida soberana. Enfim, há economias da zona euro muito endividadas. Portugal até se está a safar bastante bem, mas a Itália tem estado debaixo de fogo dos mercados. Portanto, isso é mais uma pressão sobre o Banco Central Europeu para não aumentar tantas taxas, e depois há os próprios efeitos assimétricos do aumento das taxas de juros nas economias onde há uma prevalência de empréstimos com taxa variável. Eu não estou com isto a defender que deva haver pressões políticas sobre o Banco Central Europeu para não aumentar as taxas de juros devido a esta assimetria das economias. Eu acho que isso tem a ver com um problema na construção europeia de não haver transferências, não haver um orçamento federal que permita aliviar estas assimetrias e ter de ser a política monetária a fazer uma coisa que não devia estar a fazer, mas não é por eu não gostar enfim, não é por eu achar que não devia haver essas pressões políticas que elas vão deixar de existir, não é? Falta-nos um tema... Susana, mas só um ponto muito rápido. Mas mesmo os spreads, a diferença dos spreads da dívida italiana e alemã tem diminuído nas últimas semanas. Não, é verdade. Até aí as coisas estão a correr melhor do que se esperava. E eu aproveito, se tiver tempo, muito rapidamente para assistir o Luís e fazendo outro ponto. Eu acho que a economia ter reagido muito melhor aos choques que resultaram da guerra do que muita gente esperava, não só mostra que a economia europeia é mais resiliente do que muitos julgam, mas também mostra que, por vezes, vale a pena colocar certos princípios à frente da economia. Muito bem. Uma pessoa não pode, os governos não podem tomar só decisões a pensar na economia. Há princípios muito importantes e, se for necessário pagar um custo económico, tem que se pagar. Apoiado. Ainda bem que não se pagou esse custo económico, ainda bem que não se pagou. Não se pagou, não, isso não é verdade. Isso não é verdade, ele está-se a pagar. Pagou-se menos e pagou-se menos, enfim, ele é muito assimétrico, atenção. Mas eu acho que os europeus devem ter um certo orgulho. Concordo contigo, nisso concordo. Em ter colocado princípios à frente da economia. Completamente. Não é tudo. Mas já agora posso aqui, pegando aqui nesta questão dos efeitos assimétricos, porque eu acho que isto é mesmo importante. E a Susana estava aqui a falar da questão das taxas de juros que afetam as pessoas que têm empréstimos a taxa variável e que têm rendimentos baixos. Mas, por exemplo, quando uma pessoa vê os dados, e Mário Centeno já falou sobre isso, nós percebemos que isso é um problema não macroeconómico, mas sim um problema para algumas famílias. Ou seja, a quantidade de pessoas que realmente pode ficar em situação de insolvência, de ficar incapaz de conseguir pagar as suas prestações por causa de uma subida das taxas de juros, é de facto uma pequena fração da população. Não, claro, com certeza. E isso permite... E que se pode resolver com políticas públicas de cada governo, não tem que ser o Banco Central Europeu, como é evidente. Isso permite apoiar essas pessoas. O facto de serem poucas e de estarem bem definidas
definida e de estarem bem definidas, permite ir apoiar essas pessoas. Permite fazer uma opção que não seja, que não alastre para outras. Eu acho que o Mário Centeno até fizeram os títulos, depois até fizeram umas maldades com ele, porque fizeram aquele título onde ele disse a subida das taxas de juros não é um problema para o Banco de Portugal, uma coisa assim, as pessoas, ele não quer saber das subidas das taxas de juros das pessoas que estão com dificuldades. Não era isso que ele estava a querer dizer, obviamente. Ele estava a falar do ponto de vista macroeconómico e aquilo não vai trazer um problema ao sistema financeiro. Era só porque era Mário Centeno e as pessoas estavam habituadas a vê-lo ainda a falar como Ministro das Finanças. Claro, mas essa é que é a confusão, não é? Por isso é que ele não devia ser banqueiro central. Claro, porque o problema com as famílias concretas é do governo, não é do banqueiro central. Luís, Jorge, Susana e João, vamos fazer uma pequena pausa e já regressamos para a segunda parte. Até já. Bem-vindos de novo ao Fora do Baralho, segunda parte. Vamos falar agora de um tema totalmente diferente e vamos viajar com Volodymyr Zelensky, que ao fim de 351 dias de guerra, o presidente ucraniano decidiu ir a Bruxelas para participar numa sessão do Conselho Europeu. Foi a Londres também. Eram já os pontos de passagem do périplo de Zelensky pela Europa no início desta semana. Os planos alteraram-se à última hora quando recebeu um convite inesperado do Palácio do Eliseu. Zelensky esteve em Paris com Macron, também com o chanceler alemão Olaf Scholz, esta quarta-feira, e ontem discursou no Parlamento Europeu, onde recebeu a bandeira da União e entrou na foto de família. No Conselho Europeu chamou a União Europeia a casa do povo ucraniano, garantiu que a Europa terá uma paz duradoura quando a Ucrânia entrar na NATO e na União. Ora bem, muito material aqui para discutirmos. Eu vou começar aqui por um ponto específico e depois deixo-vos a linha para fazerem como quiserem. Volodymyr Zelensky, quando esteve agora em Bruxelas, parece ter ficado com a porta aberta para receber caças, o que era muito importante para esta fase da guerra. João Marcos Almeida, concordas? Concordo, é fundamental, mas revela outra coisa, que esse para mim parece o ponto mais importante. É preciso reconhecer a verdade. A Europa e os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. E aí Putin tem razão. Portanto, e porquê é que estão em guerra com a Rússia? Eu vou explicar por duas razões. Primeiro, os europeus americanos não têm tropas na Ucrânia. Porque de resto dão armas aos ucranianos, dão dinheiro aos ucranianos para comprar armas e para pagar a guerra, treinam tropas ucranianas, aliás já estão a começar a treinar pilotos ucranianos para eventuais caças que serão fornecidos à Ucrânia, fornecem inteligência à Ucrânia, portanto estão na guerra, estão na prática. Bom, mas do ponto de vista do direito internacional não estão. É verdade, não declararam guerra à Rússia. O direito internacional agora, não existe, isso é uma ficção. A guerra também é uma questão política. E o ponto aqui é, a Europa, como se viu nestas visitas mais uma vez, e não é por acaso que Zelensky esteve em Londres, Paris, onde também esteve com o chanceler alemão, portanto os três principais países europeus, e depois Bruxelas, Parlamento Europeu e Conselho Europeu. E antes tinha estado em Washington. A Europa, os países europeus, já foram longe demais, neste momento já não podem aceitar uma derrota da Ucrânia. E é assim que os interesses vão evoluindo. Neste momento já é um interesse vital para os europeus e para os americanos a Ucrânia não perder a guerra. Era perder a face perante a Rússia. Isso não é uma derrota. É uma derrota. Neste momento a derrota da Ucrânia é uma derrota para a Europa e para os Estados Unidos. Portanto, isso significa que a Europa e os Estados Unidos estarão disponíveis para fazer muito mais do que estavam há um ano para ajudar a Ucrânia a não perder a guerra. Muitas vezes, quando se discute a guerra e a questão da escalada da guerra, olhamos sempre para o lado russo. O que é que a Rússia poderá fazer para levar a uma escalada? Pode usar armas nucleares táticas, pode atacar outro país. Mas nunca olhamos para uma escalada do lado ocidental que resulta de uma alteração dos interesses e da definição de interesses vitais. E os ocidentais podem muito bem, os países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, chegar a uma situação em que
para ajudar a Ucrânia a não perder a guerra, porque seria a sua derrota, acabarem por se envolver mesmo numa guerra direta com a Rússia. Nós sabemos, nas guerras, sabemos sempre como é que elas começam, nunca sabemos como é que elas acabam. E há uma coisa que já sabemos quase um ano depois do início da guerra. Os países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, já violaram várias chamadas linhas vermelhas. Começaram por dizer que não forneciam mísseis, já forneceram vários tipos de mísseis. Começaram por dizer que não forneciam tanques, já forneceram tanques. Até por dizer que não forneciam Disseram drones. que não iam fornecer caças e vão acabar por fornecer caças. Portanto, está-se a violar uma série de linhas vermelhas. Porquê? Porque o apoio ocidental já foi longe demais. Neste momento, uma derrota da Ucrânia será uma derrota para a União Europeia e será uma derrota para os Estados Unidos e para a Aliança Atlântica. E eles não vão querer ter uma derrota. Jorge Fernandes, deixa-me ir a ti agora para te perguntar concretamente se achas que esta forma, enfim, esperançosa com que Zelensky disse ter recebido garantias concretas sobre a adesão da Ucrânia à União enfim, faz algum sentido ainda hoje voltar a falar-se desta adesão mais rápida do que é possível um país aderir à União? Sim, bem, eu antes de mais quero dizer, eu relativamente ao que o João disse, eu concordo com a substância do que ele disse relativamente ao facto, porque é uma verdade indiscutível que na prática a Europa e os Estados Unidos, o Bloco Ocidental, está em guerra com a Rússia, mas digamos não partilho o entusiasmo dele acerca da facilidade. Não é entusiasmo, não é entusiasmo. Não, mas eu falei, eu não tenho entusiasmo nenhum, pelo contrário, desculpa, dizer que não é entusiasmo. Eu acho que isto... uma escalada por parte do lado ocidental que pode levar a uma guerra direta e muito mais grave. Exatamente. Não, mas quando eu digo... chamar a atenção para os perigos que existem neste momento. Exato, mas então, pronto, quer dizer, não era entusiasmo no sentido de estar satisfeito, naturalmente. Era entusiasmo no sentido, eu acho que apesar de tudo, há que exercer alguma cautela. Eu acho que o apoio à Ucrânia deve ser dado, é indispensável, mas eu acho que se calhar, a dada altura, a Europa e os Estados Unidos têm que olhar para os seus próprios interesses e começar a perceber se de facto este apoio tão incondicional e uma potencial guerra aberta e total com a Rússia é de facto do interesse europeu. Indo agora à questão... Então não é, caramba, qual é a dúvida que podes... Eu tenho algumas dúvidas. Quer dizer... Mas já acho que é demasiado tarde, Jorge. Mas o que é que achas que acontece a seguir? O que é que achas que acontece a seguir se a Rússia não tiver uma derrota? Para na Ucrânia? Acabou-se? Quer dizer, eu acho uma questão complexa. A ideia de que a Rússia, se ganhasse a Ucrânia, iria invadir os Bálticos e depois ia a Polónia, quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, é preciso sabendo... Eles acham que sim, eles que estão lá perto acham que sim. Desde que o Putin lá está, ele já invadiu vários países. Depois de invadir algum, ele deixou de invadir o outro a seguir. Sim, mas sempre foram países que vai estiveram... parar agora na Ucrânia. Exato, mas quer dizer, mas vamos notar uma coisa, sempre foram países que estiveram fora da órbita da NATO, por exemplo. Nunca tocou em nada da NATO, enfim, do Bloco Ocidental. Aqui claramente, um dos motivos para a invasão da Ucrânia é precisamente o facto da Ucrânia se querer aproximar da NATO e da União Europeia. Portanto, de certa forma, claro, tem um ataque à União Europeia. Quer dizer, a partir de agora, um país, nós vamos aceitar dar de barato, quer dizer, nós podemos aceitar que quando um país quiser aderir à União Europeia leva com uma invasão russa? Não, claro que não, quer dizer, não pode ser, mas também não acho que isso seja uma decisão tomada, espero eu, de forma tão leve por Putin, apesar de ser, enfim, a racionalidade dele seja... Mas deixa-me voltar aqui à questão da... Os ucranianos não foi nada leve. Não. Mas deixa-me voltar não está a ser nada leve. Deixa-me voltar aqui à questão da União Europeia, relativamente a... Quer dizer, há duas outras coisas que eu acho que são interessantes de notar. Em primeiro lugar, hoje foi muito... Orban foi absolutamente vocal e completamente claro que não dará o apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia e exige, aliás, que cessem a entrega a todos os equipamentos e dinheiro à Ucrânia. Isto é importante, quer dizer, porque mostra que, apesar de tudo, continua a haver ali um peão russo dentro da Europa. Por outro lado, a Ucrânia
a entrada na Ucrânia, se fosse uma entrada apressada, digamos assim, na União Europeia, eu acho que a Ucrânia deve e pode entrar na União Europeia a prazo. Agora, existem critérios objetivos que devem ser cumpridos e temos que lembrar-nos também que existem outros países, por exemplo, nos Balcãs, que estão na fila há vários anos e que seria provavelmente difícil para a União Europeia manter uma certa coerência se rapidamente deixasse entrar um país. Quer dizer, não vamos ser... Jorge, nós não podemos ter um discurso em que dizemos que a Ucrânia está a lutar por nós todos e que está a lutar pela liberdade e está a lutar por uma visão da Europa e depois dizermos que se aplica a estes países os critérios se aplicam aos outros. Eles estão a morrer por nós ou não? Mas, Luís, quando nós dizemos que eles estão a morrer por nós, estamos a dizer isso com honestamente ou é só retórica? Se fosse retórica, tens razão. Se formos honestos, então se eles estão a morrer por nós, temos de dar um apoio a seguir, não é? Deixa-me só responder um minuto. Eu acho que o Luís está a pôr um dilema que é um dilema correto e é um dilema interessante. Agora, por isso é que isto é política. Uma coisa é retórica e uma coisa é o plano simbólico. Nós estamos a combater a Rússia até ao último ucraniano. E depois vamos criar, não vamos facilitar a entrada deles na União Europeia? Eu faço uma pergunta e depois calmo logo. Estamos a combater a Rússia até o último ucraniano. Estaríamos dispostos a pôr jovens alemães ou jovens portugueses na frente da batalha? Eu estou, mas isso sabes que isso é... Mas quer dizer... Olha, outro dia estávamos a discutir referentes. Esse é um assunto em que eu de facto lego nos políticos. Mas eu estaria, portanto, eu não viria para a rádio contestar isso. Mas também não venho para a rádio contestar que não envolvamos, não é? Portanto, eu aqui... Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, porque falávamos há pouco da questão da adesão. O que nós temos visto nos últimos tempos é Zelensky e o governo ucraniano a começar a limpar com alguns problemas de corrupção. Bom, Diz. Não, eu acho que isso é importante, ou seja, eu acho que Zelensky, um dos grandes problemas da Ucrânia para aderir à União Europeia são efetivamente todas as regras em torno do Estado de Direito, da qualidade das instituições. E há um trabalho legislativo gigantesco que a Ucrânia tem de fazer, que não é nada claro que consiga fazer. Mas o facto de ter tentado começar a fazer agora, nesta fase, já é, enfim, de valor, digamos, não é? Não, eu acho que ele quer dar sinais e que ele está muitíssimo empenhado nesta causa. Agora, não é afastando políticos corruptos que se combate a corrupção. Combate-se a corrupção desenhando instituições que permitam que haja escrutínio, que haja e também é mandando embora políticos corruptos, como é evidente. Mas nesta fase é difícil fazer isso. Pois, não é? mas isto neste momento é um bocadinho fogo de vista, quer dizer, desculpa, eu não vi Zelensky a fazer. Não, eu ia dizer isso exatamente, acho eu, João, acho que te ia dizer o mesmo que tu quer. Eu não vi Zelensky a fazer nenhuma reforma estrutural, nem creio que ele o possa fazer em tempo de guerra, quer dizer, ele está obviamente ocupado com problemas muito mais emergentes. Agora, isso também quer dizer que enfim, correr com estas pessoas corruptas que já agora, enfim, Zelensky diz-nos que eles são corruptos e nós acreditamos, mas quer dizer, neste momento lá está, o funcionamento da democracia ucraniana é tal, enfim, já era problemático antes da guerra, mas neste momento num clima de guerra é ainda mais, digamos, está ainda mais unida à volta do líder, o que é perfeitamente natural, mas quer dizer, isto tudo é uma grande nebulosa, nós nem sequer fazemos ideia, seriam aquelas as pessoas mais corruptas da Ucrânia, nós não fazemos ideia nenhuma, e portanto isto neste momento foi meramente fogo de artifício de Zelensky, que eu acho que é respeitável, quer dizer, realmente mostra que o homem está muito motivado e bem, e o discurso dele em Bruxelas foi aquela do Our People's Way Home, uma coisa assim, não é? Esta é a nossa casa. Uma invasão é muito motivadora, de facto. Portanto, eu acho que ele tem genuinamente os valores certos da União Europeia, não tem nenhuma visão cínica acerca de Zelensky. Mas parece-me que efetivamente do ponto de vista da convergência institucional, eu sou sensível ao argumento do Luís, quer dizer, eu no início disto, há um ano atrás eu dizia, nem pensar, não vamos nada abrir a porta à Ucrânia, não sei, enganei-me completamente, e sou muito sensível hoje em dia aos argumentos do Luís, que é, se eles estão a morrer por nós não lhes vamos impor necessariamente as mesmas condições até ao milímetro que estamos a impor, por exemplo, aos montenegrinos, que é um país talvez equivalente do ponto de vista dos problemas de corrupção. Não, mas a minha questão não era tanto as condições que nós impomos. É a questão daquela, é um bocado o que estava implícito no discurso do Jorge, que é vão para o fim da fila. Pá, não vão para o fim da fila. Não disse o fim da fila, atenção. Disseste, Jorge, disseste antes deles estavam não sei quantos.
Podes Não, ter não, querido não, dizer isto- isso. não, não. Mas eu acho Desculpa. que um implica o outro, não é? Não, Eu acho que exatamente, um não se implica o a outro. Ucrânia fazer todo o caderno de encargos, Exatamente. quase certeza que estaria no fim da fila, não é? Portanto, mas eu sou sensível ao teu argumento, Luís, e isso é algo, lá está, em que eu me enganei bastante, porque eu de facto há um ano atrás era muito cética desta agenda da adesão da Ucrânia e agora parece-me uma evidência. Mas quer dizer, mas ela está cheia de desafios e o caminho é muito espinhoso e é ainda mais espinhoso num contexto em que, estando aquele país, enfim, já agora com custos económicos gigantescos, com muita gente a morrer, isso é sempre o mais importante, é lembrarmos que os ucranianos estão a morrer, estão a ser torturados, há mulheres e homens a serem violados, etc., especialmente mulheres. Portanto, o que está a acontecer de atrocidades, de desrespeito pelos direitos humanos naquele país é sem nome. Depois disso há uma quebra do PIB gigantesca e há de facto um país que está unido neste esforço de guerra e que não vai, enfim, não tem as instituições a funcionar normalmente para fazer as alterações que precisa de fazer do ponto de vista institucional para se aproximar do funcionamento das nossas democracias europeias e ter a sua adesão. E aí eu vejo um equilíbrio difícil. Quando a guerra acabar, eu acho que nem a União Europeia nem a NATO têm margem para dizer que não. Não, jamais dizer que não, nunca. Eu não estou aqui a dizer que não. Eu estou a dizer o tempo que vai demorar a convergir. João, dizer que não seria inimaginável. Eu não concordo com vocês, mas estaremos aqui para ver. Mas, Jorge, só voltando à tua questão. Perdes completamente a face, Jorge. Mas, Quer dizer, a União Europeia já é o que é do ponto de vista da política. Se eu disser rapidamente, duas razões em relação ao Jorge, que é que a União Europeia não pode perder esta guerra, não pode permitir que a Ucrânia perca esta guerra. Uma, se a União Europeia estiver do lado derrotado da guerra, juntamente com a Ucrânia, pode levar mesmo à fragmentação da União Europeia. A União Europeia deixa de ser um polo que atrai países. E o que aconteceria? Uma Rússia forte, vitoriosa, iria atrair alguns países europeus, como a Hungria, eventualmente a Bulgária, e muitos outros preferiam estar mais próximos dos Estados Unidos do que da própria União Europeia. Paradoxalmente, a vitória da Rússia na Ucrânia poderia permitir um regresso a uma espécie de guerra fria em que a Europa voltava a ser um condomínio de um lado da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos. Eu acho que ninguém quer isso na Europa. Mas há outra razão. Se a Rússia ganhar esta guerra, o que acontece em todo o mundo é que todos os países vão reparar que as potências regionais que têm vizinhos mais fracos e que possam ter pretensões territoriais, o que não faltam são pretensões territoriais com base em certas interpretações históricas, tem o caminho livre para atacar. O que é que vai proibir a Índia no futuro de atacar o Paquistão? Ou a Argélia de atacar Marrocos? Ou haver ataques em África entre países grandes? Mas isso já existe na prática, como tu sabes. Pequenos. Não, mas eu não discordo fundamentalmente disso, atenção. Agora, a Rússia, se ganhar esta guerra, é uma alteração profunda das regras da ordem internacional. Com certeza, mas eu não contesto aquilo que estás a dizer, quer dizer, contesto a parte em que partimos disso para depois o voluntarismo, quer dizer, vamos ver uma coisa, a entrada na Ucrânia na União Europeia significaria, do ponto de vista político, uma alteração e uma necessidade de reforma institucional. A Ucrânia tornar-se o quinto maior país, do ponto de vista populacional, dentro da União Europeia. Isto não tem problema nenhum em si mesmo. Agora, tu, João, acompanhaste em Bruxelas muito de perto a questão da fadiga do alargamento e a dificuldade que foi a entrada e a acomodação de muitos países de leste. Mas a Turquia já esteve quase para entrar e hoje em dia, claro. E não entrou por ser muçulmana. Sim, claro, é evidente. Quer dizer, mas, portanto, é a questão da dimensão do país e ser muito mais atrasado que os outros. E por aí fora, a União Europeia já pensou sobre isso e já discutiu sobre isso. Depois, no fim, o facto de ser muçulmano, penso que aí pesou mais. Não, claro. E de facto vimos a deriva que a seguir ocorreu na... Mas tu não vais lá com unanimidades, não é? De todas as maneiras... A Turquia deixou de ser uma democracia. Não, e entretanto, claro. Mas era uma coisa que fazia pena nos anos 90. Nos anos 90 percebia-se que a Turquia era quase um apelo aos líderes europeus para se poderem consolidar a sua democracia. E sim, depois o não entrarem na União Europeia teve essa consequência. Pelo menos é a interpretação que eu faço. E eu aqui assumo a minha ignorância das relações internacionais. A União Europeia cometeu muitos erros a lidar na questão da Turquia há muitos anos. A União Europeia cometeu erros e tens toda a razão, Luís. Nunca quiseram dizer, mas a verdadeira razão porque a União Europeia desistiu da adesão da Turquia, continuando provavelmente a negociar essa adesão,
foi porque era um país muçulmano e não queriam ter um país com... Até houve o Fundamentalmente episódio foram da os franceses. Constituição, até houve o Claro. episódio da Constituição do É Giscard triste, é d'Estaing muito triste. e todo o debate acerca do preâmbulo das origens cristãs da União Europeia e não sei o quê, que era claramente Isso é Papa motivado, Charles, como é óbvio, Papa como é Charles, óbvio. Claramente o nosso tempo chegou ao fim, passa a correr convosco. Vamos terminar hoje numa nota um pouco musical, isto porque morreu o músico e compositor norte-americano Burt Bacharach, morreu esta semana com 94 anos, teve uma longa vida, é um nome maior da música, será sempre, enfim, teve poucas figuras que lhe pudessem fazer par. Mas convenhamos que ninguém sabia que estava vivo, não é? Ninguém sabia que estava vivo, mas agora sabemos que agora morreu. que Agora sabemos que morreu. morreu. Isto é que é o ponto essencial. Vamos terminar o Fora do Baralho com um pequeno interlúdio musical de Burt Bacharach, exatamente para recordar uma das criações de um dos responsáveis por muita música boa que podemos ouvir. E isso, só para dizer que Susana Peralta acaba este programa dançando aqui em estúdio. Até para a semana. Boa semana.